Boa noite, pessoal. Nesse vídeo é o último vídeo dessa série. Eu vou mostrar para vocês como utilizar todo o conhecimento que a gente adquiriu até aqui, de forma a concentrar todo esse aprendizado num exercício final, que é um exercício no qual iremos simular toda a constituição de um robô de sumô, de uma maneira bem específica, tá? Então eu estou escolhendo uma arquitetura a mais abrangente possível. E o objetivo é não somente fazer o design do nosso hardware, né, simular, mas também entender um pouco sobre a lógica que vai estar por trás desse experimento, dessa simulação, e de todo o fluxo de projeto que esse trabalho ele requer. Ok? Muito do material que a gente vai utilizar aqui são provenientes de outras aulas que a gente já trabalhou. Então o objetivo não é refazer tudo do zero, né? Mas sim concentrar toda a informação que a gente teve em cada uma das aulas num projeto final. Bom, como vocês podem ver aqui, nesse exemplo eu vou utilizar uma simulação de um circuito com 4 sensores ultrassônicos. Tá? Então meu robô ele vai ter 4 campos de visão, um em cada face. Eu vou utilizar também 2 motores, e esses motores eles serão controlados, cada um por uma ponte H, e essa ponte H terá um controle de PWM. Tá? Então eu vou utilizar uma ponte H com relés de forma a controlar o sentido de rotação do motor, porém eu vou utilizar um MOSFET de potência para fazer o chaveamento do meu motor através de um PWM e controlar a velocidade do meu motor. Ok? Antes da gente começar a partir já por código, a gente vai dar uma olhada na lógica, tá, que foi elaborada para esse projeto, e a nossa implementação será voltada exclusivamente a essa lógica. Bom, eu esqueci de mencionar, o nosso circuito também vai contar com 2 sensores que simularão um sensor infravermelho, tá? O IR1 e o IR2. Tá? Tanto o sensor infravermelho frontal como o inferior aqui. Ok? Pois bem. Então nós temos aqui uma máquina de estado que foi elaborada de forma a contemplar toda a lógica do meu robô. Tá? Então esse meu robô ele vai ter uma lógica de espera, uma lógica de busca, uma lógica de ataque e uma lógica de preparação. Tá? Ele também vai ter uma lógica de resposta ao sinal do meu sensor de borda, do meu sensor infravermelho. Tá? E para cada uma dessas lógicas, eu fiz aqui um diagrama representativo que mostra qual vai ser o comportamento do meu robô em cada uma delas. Tá? Então, bom, a primeira lógica é a lógica de espera, meu primeiro estado, né? Estado de espera, no qual meu robô ele tem que esperar por 5 segundos sem fazer nada. Então, as minhas saídas, tanto o meu motor da esquerda quanto o meu motor da direita, tem que ficar com um duty cycle de 0%. Na minha lógica de search, ou de procura, o meu robô ele vai procurar pelo adversário. De que forma que ele vai fazer isso? Ele vai rotacionar no sentido anti-horário até que um dos sensores ultrassônicos reconheça o adversário.
Tá? Por isso que é uma lógica de busca. Assim que ele reconheceu o adversário, ele entra no estado de prep, ou preparação. Nesse estado de prep, de preparação, ele vai definir como o meu robô deve se comportar de forma a se alinhar de forma frontal ao meu adversário. Tá? Lembrando que esse quadradinho vermelho aqui é a frente do meu robô. Então, se o meu sensor R2 ou R3 detectou o meu adversário, então ele gira no sentido anti-horário. Agora, se o meu sensor R4 detectou o meu adversário, então ele gira no sentido horário. Tá? Isso acionando cada um dos motores com determinado valor de duty cycle. Assim que ele estiver alinhado com o adversário, ele ataca. Uma lógica mais simples, né? Ele simplesmente vai mover-se para frente com um máximo de duty cycle. Ok? Então, tudo isso é contemplado aqui na minha lógica. Então, assim que eu reseto o meu robô, ele espera 5 segundos. Passados 5 segundos, ele já entra numa lógica de search. Se o sensor S1 já identificar o meu adversário, ele já parte para o ataque, né? Então eu estou simbolizando aqui meu S1 menor que 140 centímetros. Agora, se o S2, S3 ou S4 detectar o meu adversário, então ele entra na lógica de prep. E assim, uma vez alinhado com o meu S1, ele entra na minha lógica de ataque. Em qualquer uma dessas três lógicas, qualquer um desses três estados, ele pode entrar no estado IR, que é o estado no qual ele vai tratar a condição no qual o robô está na borda do tatame. Tá? Então eu fiz aqui um outro diagrama que trata isso de uma maneira mais específica. Pois bem, então se na minha lógica aí, eu tenho um subestado aqui, né? Se o meu robô ele estiver nesse estado IR1A, ou seja, ele identificou com o sensor infravermelho traseiro a borda do meu dojo e ele não reconhece o adversário não está à sua frente, ele simplesmente vai andar para frente durante um determinado período com duty cycle máximo. Se o mesmo acontecer com o seu sensor infravermelho frontal, ele reconhecer a borda do dojo e não reconhecer o adversário, né? O adversário não está próximo a ele, ele simplesmente vai para trás. Agora, se ele está na condição de borda e o adversário está bem à sua frente, ele vai fazer um movimento de esquiva, porque nada adiantará ele ir para frente que ele vai passear o adversário. Então ele vai fazer um movimento de esquiva. De que forma? Acionando o motor anti-horário em 20% e o motor da direita a 100%. E o mesmo acontece se ele estiver no lado oposto, reconhecendo o sensor frontal. Então, a qualquer momento, vejam, dentro da minha lógica de estados, da minha máquina de estado, a qualquer momento, a não ser pelo estado de espera, a qualquer outro estado ele pode entrar nesse estado de infravermelho. Ok? A gente vai partir do exemplo no nosso código do nosso sensor ultrassom. Eu vou pegar aqui o projeto que a gente já utilizou do sensor ultrassom. E a gente vai começar por ele. Tá? Fazer toda a configuração e iniciar o projeto por ele. Como eu disse para vocês, a ideia não é refazer todo o código do zero, mas sim aproveitar o código que a gente já construiu em outros exemplos. Voltando aqui ao nosso diagrama, a única coisa que a gente precisa fazer aqui, né,
em adição ao que já foi construído, é incluir o sensor infravermelho 1 e infravermelho 2 aqui nas minhas interrupções. Então já deixei aqui pré-alocado. Vou colocar o IR1 aqui na int 0 e o IR2 aqui na int 1. Ok? O resto já está tudo configurado. Eu preciso simplesmente configurar tudo isso dentro do meu software. Então vamos lá. Eu vou vir aqui no meu software. Lá na minha parte de configuração de hardware. Eu vou começar pelo sensor infravermelho, então eu vou definir aqui, só para ficar mais fácil. Eu vou definir que meu IR1 ele é meu int 0. O meu IR2 ele é meu int 1. Feito isso, eu vou habilitar a interrupção. E eu vou habilitar essa interrupção como sendo uma interrupção de borda de subida. Vou colocar bem abaixo aqui. Como bem disse para vocês, a ideia não é fazer do zero, né? Então eu vou pegar aqui alguns exemplos que a gente já até utilizou. Deixa eu pegar um exemplo de interrupção. Eu vou aproveitar esse código. Aqui, na verdade, no código exemplo que a gente utilizou, ele está configurando como borda de descida. Eu quero configurar como borda de subida. Então, aqui no meu caso, eu vou setar ambos os bits. E eu faço isso também tanto para int 0 quanto para int 1. Aqui eu configuro como borda de subida. Depois eu vou habilitar int 0, int 1. Muito bem. Então eu já fiz a minha configuração. Eu vou até colocar aqui. Configuração, sensor de borda vermelho. Só para separar, eu vou colocar aqui configuração, sensores ultrassônicos. Como eu quero utilizar 4 sensores, eu vou pegar aqui o exemplo que eu utilizei em outra aula.
eu estou colocando os meus ecos PB1, PB2, PB3 e PB4. Eco 1, Eco 2, Eco 3 e Eco 4. Muito bem. Então só preciso definir aqui o Eco 3, meu Eco 4. O meu trigger é o PB0. Beleza. Então, eu volto lá na minha configuração. Configuro os pinos do eco como entrada, o pino do trigger como saída. Eu não preciso mais desse amiguinho aqui. Opa. Meu LED. Então eu vou removê-lo. Ok. Aqui eu já fiz também a configuração do meu timer, né? Do pré-scaler. Aqui eu vou fazer a configuração. Eu habilito a interrupção por borda nos pinos de eco e aqui eu tenho que configurar individualmente. Então deixa eu ver quem são os meus coleguinhas aqui. PCInt 1, 2, 3 e 4. Então eu só tenho que adicionar aqui PCInt 3 e PCInt 4. Ok. Beleza. Está feita a configuração do meu sensor ultrassom. Bom, eu preciso agora configurar os meus pinos de controle da minha porta, melhor, da minha ponte H. É o PC0, PC1, PC2 e PC3. Então também vou usar um define. Eu vou usar o mesmo nome que eu estou usando aqui, para ficar coerente. Então é ponte H1 LE1, ponte H1 LE2, ponte H2 LE1, ponte H2 LE2, PCI1, PCI2, PC3. Tem que configurar esses carinhas. E também tem meus pinos de PWM, né? PWM do motor 1, PWM do motor 2, PD6 e PD5. PD6, PD5, motor 2. Então todos esses pinos vão ser configurados como saída. Agora vou fazer a configuração da ponte H. Então, os meus pinos da ponte H estão na minha porta C. Então, eu vou configurar todos eles como saída.
inclusive meus pinos de PWM que estão na porta D. Então eu uso o DDRT. Okay? Para o meu PWM da ponte H, eu vou usar a configuração que a gente utilizou no exemplo de PWM. Okay? Então, eu vou configurar a frequência do PWM como aquela frequência, né, de aproximadamente 8 kHz. Acho que é uma frequência razoável. Deixa eu ver se os meus motores estão no lugar certo aqui, né? AC0A, AC0B. Então sim. Que é referente ao meu timer 0. Então eu configuro o meu PWM como PWM rápido. Melhor, configuro meu timer, né, como PWM rápido. E eu configuro aqui o duty cycle do meu motor como sendo duty cycle positivo. E eu vou fazer isso também com os dois motores, né? Maravilha. Deixa eu ver se não falta nada. Meu RxDX. Deixa eu ver se eu já provavelmente já foi configurado. Ok. Então aqui eu chamo a minha configuração de hardware. Tá. Então agora a gente vai criar aqui um tipo de variável que a gente vai chamar de estado. São todos os estados, né? Vou colocar aqui máquina de estado, né? Máquina de estado. Aqui eu vou colocar todos os estados que a gente vai utilizar no nosso exemplo. Então vamos dar uma olhadinha aqui nos estados. Então eu tenho o estado wait. Calma, esse aqui para simbolizar. State wait. Estado de search, de procura. Estado prep, preparação para o ataque, né? O estado ataque. Vou colocar um casinho aqui para deixar mais. E eu tenho também o estado IR. Vou
colocar esse state num aqui só para eu saber quantos estados foram criados. Muito bem. Feito isso, eu vou criar minha variável aqui. Estado atual. Vou criar mais um estado, que é um estado idle, ou seja, um estado vazio. Eu vou criar também a variável chamada estado anterior. A gente vai utilizar aqui também. Ok? Bom, eu vou ter que incrementar aqui as minhas variáveis, né, de leitura. Então, eu vou ter que ter aqui eco 2, eco 3 e eco 4. Distância 2, distância do meu motor 3, distância 4, última distância 2. Distância 3, última distância 4. E o tempo a mesma coisa, tempo 2, tempo 3, tempo 4. Agora eu vou tratar isso dentro da minha interrupção aqui, ó. Eu vou simplesmente copiar esse código, porque eu estou verificando qual eco que chegou, né, de qual sensor. Então eu já tenho ali para o sensor 2 e para o sensor 1 e para o sensor 2. Só basta criar agora para o sensor 3. É só substituir aqui tudo para referência ao 3. E finalmente, uma para o meu sensor 4, que é o sinal de eco 4. Perfeito. Pois bem, então agora eu vou deixar esse debug aqui só para a gente visualizar as distâncias, né? Então isso a gente vai conseguir ver pelo canal serial, isso é muito importante. Eu só vou tirar essa aplicação aqui, que ela não faz mais sentido. Eu vou só deixar aqui. Eu vou colocar aqui debug para visualizar a distância pelos sensores. Então eu vou replicar aqui esse código para medir, para fazer o print também da distância do sensor 3 e do 4. Lembrando que ele só faz o print se o valor realmente alterou, para economizar na minha CPU. Aqui para o sensor 3, aqui para o sensor 4. Distância 3, distância 4. E aqui finalmente eu começo a rodar minha máquina de estado. Da mesma forma que eu fiz naquele exemplo dos primeiros exercícios que a gente utilizou máquina de estado. Então eu começo
começo avaliando aqui qual é o valor do meu estado atual. Caso ele esteja no valor idle, que é o valor que realmente ele inicia, ou seja, assim que ele resetar o meu software, ele vai para o valor idle, né? Como a gente viu aqui, assim que eu reseto, como se ele viesse para o idle aqui no reset, ele tem que pular para o estado wait. Então, estado atual igual wait. Então, swait. Então, vai ser uma boa prática, sempre que a gente atualizar o estado atual, a gente vai gravar o estado anterior como sendo o estado atual, porque isso vai ser útil quando a gente tiver que tratar ao estado de infravermelho. Então, beleza, estou no meu idle, resetei, vou para o meu estado wait. No meu estado wait, o que eu tenho que fazer? No meu estado wait, eu não preciso fazer absolutamente nada mais do que esperar 5 segundos, que é assim que eu ligo o meu robô. Então, eu vou esperar aqui 5.000 milissegundos. E para garantir que assim que eu sair desse estado eu continue monitorando meus sensores, assim que der os 5 segundos eu vou dar um pulso e daí meu estado wait ele vai passar para o meu estado search. Aí ele inicia a busca do meu adversário. Então ele vem aqui para o meu estado search. O que ele faz no estado search? Vamos dar uma olhadinha aqui. No estado search, ele rotaciona no sentido anti-horário. O motor da esquerda é 30% de dead cycle, o motor da direita também é 30% do dead cycle. E ele vai fazendo isso até que ou o sensor 1 ele detecte o adversário, ou seja, o sensor 1 menor que 140, ou um dos outros 3 sensores menor que 140. Então, para facilitar, eu vou criar aqui também uma outra definição. Define distância válida igual a 140. A distância que eu vou avaliar. Então, o que eu vou ver aqui? A distância 1 é a distância do meu sensor 1, certo? Então, se a distância 1 ela for menor ou igual do que a minha distância válida, no estado atual, vamos dar uma olhadinha, olha lá, se for menor ou igual a 140, ele vai para o estado ataque. Estado ataque. Se não, né? Se aí eu vou avaliar cada uma das minhas distâncias dos outros sensores. Se a distância 2 for menor que a estada válida, eu posso até colocar aqui em cima.
Se a distância 2 for menor que a distância válida, ou a distância 3 for menor que a distância válida, ou a distância 4, aí o meu estado vai para o estado de preparação. Tá? Ainda não estou trabalhando com as saídas dos motores, tá? Por enquanto, a gente está trabalhando só com a manipulação dos estados em decorrência da variação das entradas. E finalmente, no caso, ele estiver no meu estado de preparação, o que a gente vai avaliar agora, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. No estado de preparação, para ele chegar nesse estado, um dos três sensores foi ativado. A distância de um desses três sensores era menor do que a minha distância válida, né? Então, eu vou ter que ver qual desses sensores foi ativado e decidir de que forma que o meu robô vai se comportar, se ele vai girar para a esquerda ou se ele vai girar para a direita. Então eu vou ver o seguinte, ó, se foi o sensor 2 ou o sensor 3, ele gira para a esquerda. Se foi o sensor 4, ele gira no sentido horário para a direita. Então eu vejo da seguinte forma. Se a distância 2 ou a distância 3 do meu sensor, né, do sensor ultrassônico for menor do que a minha distância válida, então ele vai mover no sentido anti-horário. Agora, se por acaso foi a distância 4, ele move no outro sentido. Então vou colocar aqui, ó, move, melhor, gira no sentido anti-horário. Caso contrário, gira no sentido horário. Tem mais uma outra condição, né? Que é a condição dele estar gerando e reconhecer o adversário com o sensor 1. Então, nesse caso, ele parte para o ataque. Então, o estado atual dele vai para o ataque. Deixa eu colocar aqui o estado anterior, né? Importante também. E eu vou colocar uma terceira condição. Vamos imaginar que ele não está em nenhuma dessas condições, né? Ele não cai em nenhuma dessas. É só uma condição de salvaguarda. Se ele não cair em nenhuma dessas condições, ele gira no sentido horário. Só uma condição extra. Novamente aqui, agora a gente vai tratar o caso ele esteja no estado de ataque, que é o mais simples, né? Ele estando no estado de ataque, enquanto o valor do sensor for menor que a distância válida, o que ele vai fazer?
ataca. Se ele sair dessa condição, ou seja, o meu adversário saiu da minha vista, ele tem que voltar para o estado de procura. Olha lá, está no estado de ataque. Se por acaso o valor do meu sensor 1 for maior que 140, ou seja, ele saiu da minha vista, então eu volto para o estado de ataque, de procura, desculpe. Ok? Pois bem, então a gente construiu aqui a nossa máquina de estado, baseada só na informação dos nossos sensores, né? Vamos construir agora a lógica para o nosso estado IR, né? Nosso estado de infravermelho. Para tratar o nosso estado IR, a gente vai precisar do quê? Da informação da nossa interrupção do meu int0 e do meu int1. E eu não criei aqui. Né? Então eu vou utilizar aqui o que a gente já tinha feito em outros exercícios, né? Vou colocar meu vetor de interrupção 0 e meu vetor de interrupção 1. Só que ao invés de fazer essa operação, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma variável do tipo volátil, vou criar duas na verdade, né? Variáveis para indicar que o sensor infravermelho de borda foi acionado. Então tem que ser uma variável do tipo volátil também. E eu vou colocar aqui, ó, IR1, IR2. Então são duas flagzinhas, né, que eu utilizo para representar que aconteceu uma interrupção. Então esse carinha aqui eu jogo para 1. Aconteceu uma interrupção. E esse carinha aqui eu jogo o meu outro sensor IR2 para 1. Simplesmente assim. Tá? E agora eu vou checar em cada um dos meus estados, melhor, cada um não, né? No meu estado search, prep e ataque, antes de fazer a avaliação das minhas distâncias, eu vou fazer agora a avaliação do meu sensor infravermelho, que é mais importante do que a avaliação da distância, porque afinal o meu robô ele tem que ter como prioridade ficar dentro da arena. Então eu vou ler se o meu sensor infravermelho 1 foi acionado, né? Foi para 1, a flag do sensor foi para 1, ou se a flag do sensor 2 foi para 1, então na verdade é nesse caso que o estado atual vai para o estado IR. E aqui eu coloco um else if. E o mesmo eu vou fazer para os demais. Aqui também um else if. Ele sempre checa esse cara primeiro. Tá? E aqui também. Então ele dá prioridade à leitura dos meus sensores infravermelhos e parte logo para o estado IR antes mesmo de fazer o check das distâncias. Então ele dá maior prioridade para o meu sensor infravermelho. Então caso ele esteja dentro do meu estado infravermelho, o que ele faz?
Agora que a gente vai utilizar essa questão do estado anterior, tá? Antes disso, a gente vai ver qual sensor que foi atuado, né? Então eu vou ver o seguinte, se o sensor que atuou foi o sensor frontal, IR1, a primeira coisa que eu faço é jogar para zero para resetar minha flag, né? De forma que ela possa ser pode ser setada novamente pela minha interrupção. Feito isso, eu vou vir aqui nesse outro diagramazinho aqui de estados, né? Então, eu estou no meu IR1, que é o meu frontal, né? Na verdade aqui está até invertido, né? Deixa eu ver aqui. Como que eu considerei aqui? IR1, frontal, e o IR2, o traseiro. Não tem problema, eu vou inverter aqui para ficar de acordo com o meu diagrama. IR2 aqui. IR1 aqui, não tem problema nenhum. Então, o meu IR1 ele é o traseiro, o meu IR2 é o frontal. Tá. Então, no caso do meu IR1, ele foi acionado, o que ele tem que ver? Ele tem que ver se o meu adversário está na minha frente. Se ele não tiver, eu só tenho que andar para frente durante algum tempo. Tá? Então, a primeira condição que eu vou ver aqui no meu software. Como que eu faço isso? Basta ver a minha distância. Então, só que agora, né, não é qualquer distância, então eu tenho que considerar uma distância menor que a distância válida. Ele tem que estar próximo, né? Não é simplesmente estar na minha frente. Ele tem que estar próximo. Então, distância, vou chamar de distância de alerta. Uma distância de alerta, eu vou considerar aqui uma distância de 15 centímetros. Tá? Essa para mim já seria, vou colocar menos, 10 centímetros, já seria uma distância de alerta. Então eu checo. Se a distância 1, que é o meu sensor da frente, for menor que a minha distância de alerta, vou colocar maior, né? For maior que a minha distância de alerta, ando para frente durante algum tempo. Tá? E esse tempo aqui, ó, pode ser vou colocar aqui 2 segundos. Um tempo razoável. Então é isso daqui que eu estou chamando de IR, só para ficar em acordo com o meu diagrama, né? IR1A. E eu tenho também meu IR1B, que é quando ele está com uma distância menor que a minha distância de alerta, que é esse caso aqui. O que eu faço aqui? Realizo o movimento de esquiva. Tá? Eu faço esse movimento durante um certo tempo também. Eu vou colocar os mesmos 2 segundos para padronizar. Ok? Bom, se ele entrou aqui nesse estado, ou foi pelo IR1 ou pelo IR2. Né? Então, se ele entrou pelo IR2, que é o meu, agora eu defini como sendo o meu frontal, eu vou resetar a variável flag dele. E vou fazer agora a mesma lógica. Só que agora eu tenho que considerar um outro sensor. Não é mais o sensor 1, não é mais o meu sensor frontal, é o meu sensor traseiro, que é o meu sensor 3. 1, 2, 3. Sensor 3. Ok?
Muito bem. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha máquina de estado. A minha máquina de estado ela vai rodar muito rápido, né? Então, eu vou colocar um delayzinho aqui, que vai ser o tempo que ela vai ter para processar essas informações. Tá? Então, eu vou colocar um tempo aqui, ó, para minha máquina de estado rodar. Tempozinho de... Não, na verdade eu não vou colocar tempo não, vou deixar ela rodando assim, que ela vai ser o mais rápido possível, né? Muito bem. O que está faltando aqui? Está faltando agora o gerenciamento dos meus motores. Então, para gerenciar o meu motor, o que eu vou fazer? Eu também vou criar um tipo. Esse tipo ele vai ter o sentido do motor. Tá? Então, o meu motor, eu posso ter um sentido parado. Um sentido anti-horário. E um sentido horário. Como de praxe, eu vou ter um sentido num aqui para saber quantos sentidos tem o meu motor. Eu criei aqui o meu tipo. Ok? Bom, então agora o que eu vou fazer? Eu vou precisar de uma função. Vou colocar junto com as minhas outras funções aqui, ó. Void aciona motor. E para acionar o meu motor eu vou precisar de duas informações, né? Ah, eu vou criar mais uma aqui para facilitar. Vou criar uma aqui, motores. Para definir quantos motores eu tenho, né? Então, motor 1, motor esquerda, motor direita, motor normal. Tá, então se eu quero acionar meu motor, eu tenho que falar qual que é o motor. Eu tenho que falar qual que é o sentido de rotação do meu motor. E uma variável de 8 bits aqui. Qual é o PWM que eu quero rotacionar esse motor. E eu vou implementar essa funçãozinha aqui embaixo, antes das minhas interrupções. Ok? Então a primeira coisa que eu vejo, qual que é o meu motor? Se o meu motor for igual a motor da esquerda, então eu vou ver agora, fazer um switchzinho aqui do sentido. Qual o sentido que eu quero rotacionar esse motor da esquerda? Se o sentido for parado, vamos dar uma olhadinha agora no nosso hardware. Motor da esquerda, meu motor 1. Tá? Se o sentido for parado, eu tenho que jogar zero nesses dois pinos aqui. Para quê? Para desligar o meu relé. Né? Aí o meu relé vai para
vai para a terra e eu jogo meu PWM para 0, né? Aí meu motor ele vai parar. Então vou fazer um set bit aqui. Fonte H1, relé 1. Melhor clear bit, né? Esse carinha aqui, deixa eu ver onde que ele está. Eles estão na porta C. Então é port C. Então eu vou jogar para 0 meus dois relés. E o PWM eu tenho que jogar para 0 também. Vou pegar meu exemplo de PWM aqui. PWM que controla a ponte H1 é o PWM OC0A. Então vou usar essa variável aqui. E aqui no meu exemplo, para facilitar, eu vou usar um define aqui também. Vejam que eu utilizo bastante defines, né, para facilitar aqui a compreensão do código. Então eu vou definir que esse registrador é o que controla o PWM do meu motor 1. PWM1. E o B é o que controla o motor 2. Então eu vou jogar meu PWM1 para 0. Ok? O que ele está reclamando aqui? Deixa eu ver o que ele está reclamando. Eu já defini o PWM1, será? Ah, não, é o contrário, né? Muito bem. Ok. Se o meu sentido for anti-horário, então o que eu faço para gerar o meu motor no sentido anti-horário? Para girar no sentido anti-horário, eu tenho que ligar o relé 2 e desligar o relé 1. Então eu vou... Opa! Continuo desligado o relé 1 e eu vou ligar o relé 2. E qual vai ser o meu PWM? O PWM vai ser esse que eu passei para a minha função. Só que vejam, tem um problema aqui, pois o valor do meu PWM, como ele é um registrador de 8 bits, né? 100% na verdade representa 255. Então eu vou ter que fazer uma pequena conversão para poder jogar um valor de até 255. O PWM 100 vai ter que representar 255, tá? Ou se não, eu posso já tratar isso direto no meu software, né? Eu acho melhor, eu vou tratar isso direto na minha lógica. Então eu vou considerar que o meu valor do PWM vai de 0 a 255, representando de 0 a 100. Sem problema. E se ele estiver no sentido horário, basta o quê? Inverter a ligação dos meus relés. Ok? Bom, agora eu vou checar a mesma coisa para o meu motor, se for o meu motor da direita. Bastando para isso simplesmente copiar isso daqui
aqui para PWM 2. Na minha fonte H, mudando para fonte H2. Muito bem. Está feita a minha função. Agora eu só preciso invocar essa minha função dentro da minha máquina de estado. Vamos lá. Então, no estado wait, como vai funcionar a minha saída? Então, tanto o meu motor da direita, ele vai ficar parado, PWM 0, não importa o PWM, ele não vai nem considerar, né? Ele vai jogar para 0. Tanto o meu motor da esquerda, ambos vão ficar parados. No estado search, ele sempre vai rotacionar no sentido anti-horário, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, ele vai rodar o da esquerda no estado search, da esquerda em 30%, da direita também em 30%. Só que o da esquerda é anti-horário, o da direita em horário. Então, da esquerda em anti-horário. Opa, errei aqui. Deixa eu colocar primeiro da esquerda para levar em sentido. Da esquerda em anti-horário e da direita em horário. Com qual PWM? 30%. Então é aqui que eu vou fazer o meu cálculo. Para não precisar fazer esse cálculo na minha função. Eu poderia fazer também, mas para ficar mais exato eu vou fazer aqui. Tá? Bom, se 255 é 100% e eu quero 30% disso, basta multiplicar por 0,3. 76,5. Então eu vou colocar aqui 76. Gira no sentido anti-horário. 30% de Dutch Cycle. Perfeito? E quando ele estiver no estado prep, olha lá, vamos lá, quando ele estiver no estado de prep, se for sensor 2 ou 3, que é esse caso aqui, ele vai girar no anti-horário a 50%. De 255, 127. Se ele pegar pelo sensor 4, ele vai girar no sentido horário. E o sentido horário nada mais é do que o inverso disso. E eu combinei que aqui também eu ia repetir. Tudo bem. E no meu ataque, ele vai no sentido... Ambos vão no sentido horário, né? A 100%. E 100% é 255. E o mesmo eu vou aplicar aqui no meu IR, né? No meu IR, quando não tem nada à frente, ele vai para frente durante algum tempo. Então é isso que eu estou fazendo aqui, a 100%.
Só que se o meu adversário estiver à frente, o que ele faz? Anti-horário no esquerda 20, horário no da direita 100. Movimento de esquiva. Então, no movimento de esquiva, eu faço 255 vezes 0,2, que é 20%, 51. Então, 51 no meu da esquerda, no sentido anti-horário, e 100% no da direita, no sentido horário. Aqui é para trás, né? Anda para trás. Então, se no mesmo caso aqui do meu sensor infravermelho da frente, sensor infravermelho traseiro, só que agora ele vai girar no anti-horário ambos para trás. E caso o adversário esteja imediatamente atrás, ele gira, ele faz um movimento de esquiva. Esse movimento de esquiva, o motor da esquerda vai anti-horário, inverte, né? A 100%, e esse da direita no horário a 20%. Perfeito. Todos os estados e acionamentos concluídos. Para a gente concluir aqui, eu vou simplesmente adicionar algumas estruturas padrão aqui na minha linguagem C, né? Para ele não reclamar ou dar algum tipo de warning. Então todo switch deve ter o seu default, que é o caso ele não entre em nenhum case, né? Ele tem que ter uma situação default. Nesse caso aqui eu vou colocar um default em branco, ou seja, não faz nada, só para não dar o meu warning. E para facilitar o meu debug, o que eu vou fazer? Sempre que ele mudar de estado, eu vou colocar um print. Então saiu do idle, foi para o wait, vou colocar um print aqui, indo para o wait. Saiu do wait, foi para search, indo para search. Saiu do search, foi para IR, indo para IR. Aqui. Ataque. Attack. Aqui. Prep. No meu prep. Para IR. Para ataque. Para IR. Para search. Ah, tá. Aí aqui eu esqueci, né? Depois que ele termina o movimento, né? Do meu IR, o que acontece? O meu estado atual, ele volta a ser quem? O estado que eu estava, o estado anterior, né? A condição que eu estava antes. Então, daí a utilidade de sempre salvar o estado anterior, porque no meu estado IR, vejam, ele sempre volta para o estado anterior, né? Se eu tivesse um estado IR, se eu não tivesse essa condição, eu teria que criar um estado para cada saída de fluxo aqui dos meus estados. Eu teria que ter um IR para o search, um IR para o prep, um IR para o ataque. Como é o mesmo estado,
eu uso esse artifício de armazenar meu estado anterior para saber para onde eu devo retornar. E o mesmo eu faço aqui. Ok? Agora eu vou compilar. Maravilha, sem nenhum erro. Bom, pessoal, para a gente finalizar aqui, então, a nossa simulação. Eu tive que alterar aqui, tá? Eu alterei só o tempo de início para 1 segundo, porque a simulação ficou mais pesada do que eu previa. Então ele está demorando muito para iniciar, mas é só uma alteração para a gente ter uma fluidez melhor na nossa simulação. Então vejam, assim que eu inicio a minha simulação, meus motores eles são setados, tá? Para ficarem parados, ele vai para o estado wait. Assim que passa o meu tempo, né, no caso 1 segundo, ele já vai para o meu estado de search. Está no meu estado de search. Na verdade ele já está indo para o meu estado de ataque porque meu sensor aqui, ó, meu sensor 1 já estava baixo. Ó, passou dos 150, ele volta para o meu estado de search. Muito bem. Então no meu estado de search, ele está buscando o meu oponente. Então, por exemplo, vou pegar o sensor 3 aqui, ó. Diminuir o valor do meu sensor 3. Pronto. Ele vai para o estado de prep, ou seja, ele começa a rotacionar até que o meu sensor 1 fique com um valor menor que 150. Então, assim que o meu sensor 1 ficar com menor que 150, ele vai para o meu estado de ataque. Tá, ele tem que obviamente sair do meu sensor 3, pode estar acionado junto com o meu sensor 1, né? Então, vou tirar ele daqui, como se ele não estivesse mais vendo meu sensor 3, muito bem, agora ele vai para o meu estado de ataque. E a qualquer momento que eu seleciono, que eu tenho uma borda de subida do meu infravermelho, olha só, teve uma borda de subida, ele vai para o infravermelho, no estado 2A, ou seja, ele não está vendo o meu adversário à minha frente. Ou senão eu posso, se eu voltar para o meu estado normal e o meu sensor infravermelho traseiro for acionado, ele vem para um RA. Agora, vamos imaginar, por exemplo, um caso que aqui está o meu sensor indo para o search novamente. Volta para o meu search. O IR2A, tudo bem? Ele para, e aqui se eu selecionar de novo, ele vai para o IR1A. Então é isso, pessoal. É uma pena que a simulação não ficou na velocidade que a gente queria, nem os dois motores estão conseguindo rotacionar ao mesmo tempo, tá? Mas é um circuito funcional. Ele obedece à lógica que a gente determinou. Então, se você implementar esse circuito usando o Arduino, a gente vai ter a lógica que a gente planejou no início. Ok? Eu vou disponibilizar esse circuito, né, de simulação e o código na nossa página no Dropbox. E qualquer dúvida ou sugestão, é só deixar na descrição ou vocês podem me mandar um e-mail. Um grande abraço, pessoal.